sinto muito honrado de estar aqui participando junto com a Bruna da abertura desse evento. E o que é esse evento? Esse evento faz parte do Agosto Laranja, de todas as atividades que estão sendo feitas pelo Agosto Laranja, e que é um mês que é dedicado à conscientização e apoio aos pacientes portadores, a tanto os pacientes como seus familiares. E eu tenho certeza que essa manhã vai ser muito rica e que nós teremos uma interação muito grande, vamos tirar bastante as dúvidas de vocês. O Agosto Laranja, ele foi criado em 2014 pela AMI, que é Amigos Múltiplos da Esclerose Múltipla, com o objetivo de conscientizar a população de uma doença crônica, de sensibilizar e desmistificar essa doença e, de alguma forma, fomentar coisas que são muito importantes na esclerose múltipla, fomentar o diagnóstico precoce, o acolhimento, a qualidade de vida, respeito e dignidade para todos os pacientes portadores. Então, tudo isso dentro da espírito vibrante, brilhante e ousada, e representa juventude e determinação que a gente encontra nos pacientes com ele. E, além disso, o laranja retrata o pôr do sol, valendo lembrar que o sol faz parte muito importante na vida de todo ser humano. E laranja ainda é o fogo que alimenta a vida. É por isso que essa cor foi escolhida. Então agora vocês já sabem por que é o Agosto Laranja. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas, saber que durante um mês várias atividades são realizadas e essas atividades foram organizadas desde o início do ano com os médicos neurologistas, com os parentes de médicos dos médicos, com pessoas não médicas, pessoas envolvidas com a indústria farmacêutica, pessoas não envolvidas com a indústria. Então temos um grupo muito grande de pessoas que estão fazendo no Brasil inteiro eventos no Agosto Laranja para conscientizar e sensibilizar e apoiar os pacientes com esclerose múltipla. Então, agora eu tenho o prazer de convidar a doutora Bruna, que vai dar umas palavras para compartilhar esse momento com vocês. Bom dia, meu nome é Bruna Crefe, trabalho com esclerose múltipla no Hospital do Rocio, no Angelina Caron e no Hospital de Reabilitação. Agradeço também a presença de todos, tá? Espero que a gente tenha uma manhã muito rica, troca de conhecimentos, esclarecimento de dúvidas. Ao final de cada palestra, a gente vai abrir um espaço de tempo para perguntas. E mais no final da manhã, a gente vai fazer uma conversa mais informal, uma mesa redonda, para saber de vocês também, opiniões, perguntas e trocar ideia. Então, para iniciar, chamo o Dr. Caio de Serol. Dr. Caio é neurologista do Hospital de Clínicas e do INC. Bom dia a todos, pessoal. Um prazer, para quem não conhece, sou o Caio. Muito feliz de ver vários pacientes aqui, tanto do HC quanto do INC. E é um prazer, agradeço o convite, doutora Mônica, doutor Henrique, os organizadores, doutora Bruna, doutora Cláudia, pelo convite de estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão interessante, né? E numa data tão especial. Então, o tema que ficou para mim é esclerose múltipla. O que é, e acho que principalmente aqui na aula, é o que não é esclerose múltipla, né? Esse foi um evento que foi organizado e a gente apresentou na CESA, está gravado no YouTube, na Escola de Saúde Pública do Paraná. É uma aula muito parecida com a que eu vou dar aqui agora. E tem outras duas aulas com a doutora Patrícia Coral e com a doutora Juliana Cury, que vale a pena checar lá no YouTube, tá bom? Então, o roteiro da minha aula vai ser dividido em o que é esclerose múltipla, o que não é esclerose múltipla e quais os principais sintomas. Vai ter uma aula específica de surto, progressão, só vou dar uma pincelada sobre isso para falar sobre as formas de apresentação da doença.
Bom, qual que é o panorama mundial e nacional, né? Você e mais quantos que têm esclerose múltipla? No mundo são mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, então é bastante gente com a doença. No Brasil vai depender mais ou menos da região, é uma média de 15 casos a cada 100 mil habitantes. Mais ou menos no Brasil inteiro, através de dados do Ministério da Saúde, 40 a 50 mil casos. Só que tem uma variabilidade muito grande, né? Como vocês sabem, a gente que está no sul do Brasil tem uma prevalência da doença muito maior do que quem está no norte do Brasil. Talvez pela exposição solar, talvez pela baixos índices de vitamina D. Então, a princípio, quanto mais longe da linha do Equador, maior a incidência e a prevalência de esclerose múltipla. Então, se a gente pegar, dependendo da região, varia de 1,3 a 27, então é uma variabilidade muito grande. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é mais ou menos 27 casos para 100 mil habitantes. Se a gente for para Recife, é mais ou menos 1,3 casos. Então, a incidência no sul do país é bem maior. E o que a população pensa, né, que é a esclerose múltipla? Então, teve uma pesquisa do Datafolha, que foi publicada aqui no SBT News, em 2017, e quase metade dos brasileiros não sabia o que era esclerose múltipla. Né? Então, a primeira coisa que eles apontaram é que 46% não sabia nem do que se tratava. 45% dos entrevistados falaram, é uma doença do envelhecimento, e eles arremetiam a esclerosados, né? A gente vai falar um pouco dessa palavra. Esclerose, geralmente se lembra de esclerosado, que é um indivíduo idoso, uma demência avançada, que não tem nada a ver aqui no caso, né? Então, não, porque a maior parte das pessoas acometidas são mulheres, né? 3 vezes mais do que homens, e jovens, de 20 a 40 anos. 36% dos entrevistados falaram que era uma doença hereditária, né? E na verdade não é, ela tem um componente genético importante, mas ela não é uma doença que tem um gene específico que passa do pai para o filho. É uma doença associada com uma susceptibilidade genética, vários genes que aumentam a chance de ter a doença. Se o pai ou uma mãe tem esclerose múltipla, o risco de um filho ter esclerose múltipla é maior do que a população geral. Então a população geral é mais ou menos 0,01% a 0,1%. Então esse risco aumenta em 10 vezes, mas ainda assim é muito baixo. É mais ou menos de 1,5%, entre 1% e 2% o risco do filho ter esclerose múltipla, um risco ainda bem baixo. E o problema do desconhecimento da doença é criar estigmas, né? Então não conhecer o que é a doença e criar jargões ou palavras que possam criar algum estigma na população. Então vem a palavra esclerosado. Eu digitei no Google lá o que é esclerosado, né? No dicionário. O primeiro que apareceu foi, é o que sofre de qualquer tipo de esclerose. Negócio super amplo assim, né? E do ponto de vista pejorativo é aquele que está senil, que perdeu capacidade física e intelectual. Então assim, é um termo muito amplo do ponto de vista mais pejorativo, é leigo, e do ponto de vista médico, isso não significa muita coisa, né? Porque tem vários tipos de esclerose. E aqui o pessoal mais se confunde é a esclerose lateral amiotrófica, né? Então todo mundo digita esclerose no Google, vai aparecer a ela, que é uma doença que não tem absolutamente nada a ver com esclerose múltipla, que é a doença do Stephen Hawking, por isso que é mais conhecida, né? Mais difundida assim. Então você digita lá, vê ele, não tem absolutamente nenhuma relação com a esclerose múltipla, é outra doença. Então nenhuma relação com ele. E de onde vem o nome de esclerose múltipla, né? Por que então tem esse nome que às vezes cria um estigma, cria toda essa coisa em volta do nome? Então quem descreveu foi Charcot, é o pai da neurologia moderna. Ele descreveu isso em 1868, há bastante tempo atrás, e ele chamou de esclerose em placa disseminada. Então quando ele foi estudar o cérebro de pessoas que faleciam com esclerose múltipla, ele viu algumas manchinhas brancas, que é o que a gente vê hoje em dia na ressonância, só que antigamente não tinha ressonância. Então ele viu essa parte do corpo caloso aqui, que é onde geralmente tem, ele viu essas cicatrizes, e cicatriz em francês ele chamou de esclerose. Então é só por isso que tem esse nome esclerose. E ele chamou esclerose em placas disseminadas, que são várias plaquinhas. E depois de um tempo, o inglês foi lá e falou, não, vamos chamar de esclerose múltipla, que é mais fácil. E aí ficou múltiplas escleroses, múltiplas cicatrizes, e por isso tem esse nome. E hoje é o que a gente vê na ressonância. Então as manchinhas brancas que a gente vê, esse é o corpo caloso,
e aqui está o corpo caloso do paciente. Então, essas manchinhas brancas são as cicatrizes que ele chamou lá em 1868 em esclerose de placa disseminada e virou depois esclerose múltipla. E no ano retrasado saiu um monte de reportagem, né? Será que a gente descobriu a causa da esclerose múltipla? Os cientistas não acreditam ter descoberto. Será que isso é verdade? Bom, a gente infelizmente ainda não encontrou a causa. A relação, a grande descoberta aqui foi definir que o vírus Epstein-Barr, o vírus da mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo, que geralmente a gente pega na infância, na adolescência, ele é necessário para a doença. Ele é obrigatório praticamente. Mas é muito raro ter um caso que o EBV não teve uma pessoa que não teve contato com o EBV. Mas 95% da população já teve contato com esse vírus. Então, se a gente dosa no sangue lá o IgG e o IgM, o IgG, que é o que já fala que já teve contato prévio, que a gente já tem uma imunidade prévia contra o vírus Epstein-Barr, 95% da população já teve. Então, por que só uma minoria da população desenvolve? É uma coisa que a gente ainda não sabe. Talvez uma suscetibilidade genética, alguns genes que aumentam o risco da doença, fatores de risco ambientais, tabagismo, obesidade, deficiência de vitamina D, morar no sul do país. E ela é uma doença autoimune desmielinizante. O que significa isso? Doença autoimune são nossas células de defesa que atacam o lugar errado. Tem vários exemplos de outras doenças que é um pouco mais simples que a esclerose múltipla, mas, por exemplo, a gente vai atacar um vírus, pegou um resfriado, nosso corpo vai atacar o resfriado. Uma parte desse vírus que o nosso corpo vai atacar é parecida com o nosso corpo. E aí ele ataca o vírus, só que ataca por tabela o nosso corpo também. Só para ficar mais fácil de entender que é uma coisa autoimune. Na esclerose múltipla isso não é tão claro assim, que tem um vírus que desencadeia, né? Mas mais ou menos assim que funciona. E a gente não sabe o motivo da esclerose múltipla. A gente sabe que o EBV é necessário, a gente sabe de outras coisas necessárias para desenvolver a doença, mas a causa em si, porque se é uma causa X ou Y, a gente ainda não sabe qual é. E é uma doença desmielinizante, né? Por que ela tem esse nome? Porque ela comete a bainha de mielina, daí vem o nome, desmielinizante. Porque tira lá no seu cérebro, esse estímulo ele desce, vai até a sua medula espinhal, vai no nervo que vai inervar sua mão, até você mexer a mão. Então é um trajeto muito longo, a gente parar para pensar. O estímulo tem que ser muito, muito rápido. E sozinho, o neurônio não consegue fazer isso, ele precisa de um isolante, que é um isolante elétrico, que é a bainha de mielina, uma capinha de gordura. Então pensa que para sair daqui, para chegar na mão, é um trajeto bastante extenso. Esse aqui é o neurônio normal, então tem o neurônio envolto por essa capinha de gordura, que é a bainha de mielina. E na esclerose múltipla, o que acontece? Essa bainha de mielina ela fica danificada. E aí, dependendo do ponto onde ela foi danificada, vai gerar algum sintoma. Então, vai depender muito de onde está essa lesão. E aí a gente sabe que você fala assim, nossa, mas eu tive meu primeiro surto, e na ressonância tinha um monte de manchinha branca. Será que eu não percebi o que eu senti antes? Na verdade não, porque pode ser que essa lesão aqui, ela seja uma lesão parcial, que não comprometeu o trajeto do neurônio, né? Então ela fica acima do limite de te dar um sintoma. E isso é bem comum, né? Para cada 5, tem algumas unidades que falam até 10 lesões, para uma só dá sintoma. Então para cada 10 manchinhas que aparecem, uma só vai dar sintoma. Claro que tem gente que tem uma, e essa uma já deu sintoma porque caiu num lugar específico que te deu sintoma. E aí é interessante pensar nessas lesões parciais, né? Porque tem algumas coisas que deixam mais lento o trânsito através do neurônio. E aí talvez essa lesão que nunca te deu sintoma ou te deu um sintoma, um surto lá atrás, se fica calor você volta a sentir, que é um pseudo-surto, né? Ou o fenômeno de Uthoff. Porque o trânsito do neurônio ele é mais lento com calor. Por isso que a maior parte dos pacientes de esclerose múltipla tem algum sintoma ou retomam algum sintoma quando ficam com calor. Toma um banho quente, vai para a hidroginástica, ou está no carro, entrou no carro, está muito abafado. Então pode voltar a ter algum sintoma desse, que é o pseudo-surto, e esse é o motivo. Então o que é surto, né? Aqui a gente vai ter uma aula específica disso, mas é um sintoma neurológico novo que depende do local acometido. Se for pegou o neurônio do seu nervo óptico, vai dar um embaçamento visual. Se for um neurônio sensitivo, vai dar um formigamento, diminuir sensibilidade. Se for um neurônio responsável pela sua força,
vai dar fraqueza. Se for um neurônio responsável pelas funções autonômicas, então vai dar sintomas urinários, constipação intestinal. Se é da coordenação, desequilíbrio em coordenação dos membros. Se for dos movimentos dos olhos, visão dupla. E esses surtos, ficou um pouquinho desconfigurado, mas eles duram mais de 24 horas na ausência de febre ou infecção. E aí a gente tem os pseudosurtos, que são aqueles mais transitórios. Então você está com muito calor, e aí você fez uma atividade física extenuante, o olho voltou a embaçar, você toma um banho gelado e melhora. Isso é um pseudosurto ou fenômeno de Uthoff. E o que a gente chama de esclerose múltipla ativa? Então, ativa é uma palavra específica hoje que a gente usa para denotar aquele paciente que teve um surto recente ou que apareceu lesão nova na ressonância. Isso a gente chama de atividade da esclerose múltipla. Então, ela pode ser clínica, através de um surto prévio, ou atividade radiológica, que ela teve uma lesão nova na ressonância. E o que é progressão? Eles são sintomas neurológicos lentamente progressivos. E o que marca aqui é a dificuldade de deambulação, né? Então a gente gradua a progressão, a forma de medir através do EDSS, aquela escala que a gente faz nas consultas para ver qual que é a sua pontuação clínica da esclerose múltipla. E essa classificação de progressão ela é muito dependente do EDSS. Bom, para finalizar, quais são as formas de apresentação? Então a gente tem síndrome clínica isolada. O que é síndrome clínica isolada? É um paciente que teve um surto típico de esclerose múltipla, mas não fecha os critérios. Então a gente tem uns critérios específicos de esclerose múltipla, né? Que vai depender do local da lesão, quantos surtos você já teve, se as lesões são típicas ou não. Então, se esse não fecha esses critérios, são os critérios de McDonald, que inclusive vão mudar mês que vem, esses pacientes são classificados como síndrome clínica isolada. Então, nada mais é do que um surto típico que não fechou critério de esclerose múltipla. O mais comum, 85%, 90%, é a remitente recorrente, né? O que é remitente recorrente? É uma esclerose múltipla que tem surtos e fica em remissão em algum tempo. Então, é uma doença caracterizada por surtos intercalados por períodos de remissão. Então, ela remite por um tempo e recorre com surtos. São as barrinhas para cima. Então, esses são os surtos típicos da doença. E hoje em dia a gente quer tratar o quanto antes, porque é de praxe, é habitual já, é via de regra, os surtos da esclerose múltipla terem uma melhora. Só que essa melhora ela pode ser ou completa ou parcial, tá? Mas via de regra há alguma melhora. Um tipo menos frequente é a esclerose múltipla primariamente progressiva, que é mais ou menos 10-15% dos casos, que são aqueles pacientes que não começam com surtos. São pacientes que começam lentamente progressivos, com dificuldade de deambulação, esquecimentos, alterações urinárias, urgir-incontinência, constipação. Então eles não começam com surto, aqui é uma coisa mais lenta e progressiva. Mas vale lembrar que esses pacientes podem ter surto ao longo da doença, né? Que é isso que a gente chama de atividade. Então se o paciente tem uma esclerose múltipla primariamente progressiva e tem um surto, a gente chama de uma MPP ativa, que ele teve um surto. E outra forma, que é a evolução da remitente recorrente, né, na história natural da doença para uma parte dos pacientes, que é a esclerose múltipla secundariamente progressiva, que é o paciente que começa com surtos, começa com a esclerose múltipla remitente recorrente, e depois de 10, 15, 20 anos, evolui para as formas progressivas da doença. Então essa é a esclerose múltipla secundária progressiva, e hoje a gente sabe que os tratamentos atuais, com os tratamentos que a gente tem hoje, a chance de evolução ela tende a diminuir de forma bastante significativa com o tratamento, quanto mais precoce for. E atualmente também tem uma classificação que é a síndrome radiológica isolada, né? Que hoje em dia a gente pensa bem, tem 8 a 10 lesões para uma das sintomas. Então, eventualmente acontece um paciente bateu a cabeça ou vai investigar enxaqueca, faz lá, tem um monte de lesão de esclerose múltipla, mas nunca teve nenhum sintoma. Então a gente não pode chamar esse de esclerose múltipla hoje, talvez mês que vem sim, mas hoje a gente não pode chamar de esclerose múltipla, então a gente chama de síndrome radiológica isolada, que é pegar a esclerose múltipla antes mesmo de um sintoma.
Bom, gostaria de agradecer a atenção de todos e fico à disposição aí para dúvidas, tá bom? Obrigado. Então, às vezes, os pacientes acham muito que o líquor é dando positivo, então é esclerose. Não, ele é mais um dos itens, né, do critério para a gente poder fazer o diagnóstico. Tá? Bom, dando seguimento, pessoal, queria então convidar a doutora Luciane Fila. Tá? A doutora já está aqui. A doutora Luciane já está na minha frente. A doutora Luciane Fila, né, acho que muitos aqui também conhecem ela, preceptora do Hospital Cajuru, né, trabalha com esclerose múltipla também há muitos anos. Ela vai nos falar hoje um pouco sobre, detalhar um pouco mais, que a abordou um pouco, né, sobre surto, progressão silenciosa, que é uma dúvida muito comum, né, dos pacientes, e está se falando muito, né, em redes sociais, na internet. É um prazer aí estar podendo dividir essa sala com você, tá bom? Fique à vontade. Obrigado. Olá, bom dia. O doutor Henrique já me apresentou. A gente vai falar um pouquinho sobre surto hoje. Bom, Caio já deu uma boa introdução aqui, só vou reforçar alguns detalhes do que a gente precisa saber, entender um pouquinho o que pode ser considerado surto. Ele falou um pouquinho de pseudo-surto e um pouquinho de progressão. Só deixa eu ver se ele vai colocar ali. Isso, tá? Meu contato, se alguém quiser. Então, o que a gente precisa entender ali? Caio falou muito bem na introdução de como é a esclerose, que ela tem ataques autoimunes, que ela vai atacar a baía de mielina, mas como que isso vai se apresentar como sintoma, né? Lembrar que a baía de mielina ela é realmente a capa do nervo e é aquele nervo que está dentro do nosso sistema nervoso central. E o que é sistema nervoso central? A gente vai falando, né? Aonde está, o que ele faz. A gente tem por definição que o sistema nervoso central é aquele que está dentro do osso, tá? O sistema nervoso que está protegido pelo osso. Então ele é composto pelo encéfalo, que tem o cérebro, né? Tronco, cerebelo, enfim, e a medula. Então eu posso ter acometimento de qualquer um desses neurônios que estão dentro desse sistema nervoso central. Então, nesse momento, a gente sabe que a esclerose múltipla pode vir com sintomas que tem tanto lesões em encéfalo quanto medula, tá? E ela vai atacar, na verdade, vem o surto, o ataque, em regiões. Ainda bem, né? Não ataca tudo ao mesmo tempo. Então, ela vai, quando está ativa, como o Caio falou, que está o sistema imune ali atacando o sistema nervoso central, ele vai atacar uma área específica desse sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, ele é subdividido por funções. Nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele é realmente muito bem coordenado. Cada pedacinho tem uma função específica. Um vai ter a função de visão, outro a função de força, sensibilidade, a parte de memória, a parte cognitiva. E tem cada regiãozinha ali uma função que é conectada com as outras regiões para que aquilo funcione de uma forma adequada. Então, a partir do momento que eu tenho a parada da função de um grupo neuronal, porque a mielina não está ali, não consigo fazer a condução nervosa, eu vou dar um sintoma específico daquela região. E quando isso acontece, é o que a gente chama de surto da esclerose múltipla. É quando você tem a desmielinização específica de uma área causando esse sintoma. Então, é considerado surto de esclerose múltipla qualquer sinal e sintoma neurológico que dure mais do que 24 horas. Porque se eu tirei a mielina ali, a função que perdeu, ela vai durar mais tempo. Diferente do pseudo-surto, que ela é mais rápida, é passageira, depois que teve passou por um calor grande, um lugar quente, enfim, infecção, febre, às vezes pode também estar tendo esses sintomas. Então, por definição, a gente diz que surto de esclerose múltipla é aquela que dura mais de 24 horas, qualquer sinal neurológico, tá? E é um sintoma agudo. O surto, ele é súbito. Então, você está bem e, de repente, a visão está ruim. De repente, está enxergando duplo, tá? Então, é uma coisa que agrega um sintoma novo com duração maior do que 24 horas. Então, vocês começam a entender que eu posso ter uma gama de sintomas neurológicos que podem ser um surto de esclerose múltipla. Vou falar um pouquinho dos mais comuns, é o que a gente vê mais quando isso acontece, né? Então, um dos primeiros surtos comuns da esclerose múltipla é a alteração visual, que chama de neurite óptica, em que ele pega a mielina do nervo óptico e por isso tem a perda de visão, a perda da acuidade visual,
vocês podem ter alteração também de cor, né, e dor associada a esse fenômeno. Então, ela vem, geralmente é um dos primeiros surtos que abrem um quadro de esclerose múltipla. Então, aconteceu isso, de repente, não está enxergando direito, tem dor, tem alteração de cor, tem que procurar o pronto-socorro, porque isso realmente pode ser um quadro de surto de esclerose múltipla. E, como eu disse, pode ser um dos primeiros surtos, a abertura do quadro mais comum é a gente fazer essa alteração da acuidade visual. Outro fator que pode ser importante é a alteração de força muscular. Então, você pode ter uma fraqueza. Se eu pegar aquela área do nosso sistema nervoso central que é responsável pelo movimento, pela força, você vai ter como sintoma uma fraqueza. É muito comum diferencial até para um AVC, que de repente tá com uma fraqueza nas duas pernas, ou de repente está com fraqueza de metade do corpo, então está com dificuldade de deambular, dificuldade de fazer algum movimento. Então a perda de força é também caracterizada como um surto, tá? Que pega a parte motora que a gente fala. Sensibilidade também é muito comum fazer os surtos relacionados à perda de sensibilidade ou uma sensação de formigamento. Então, pega alguma região do corpo em que está formigando, que você encosta, está sentindo menos. Geralmente, a gente fala que é mais específica de pegar o membro todo, dificilmente pegar sua mão, seu pé. Ela tem uma tendência a pegar mais o membro como um todo, ou fazer de imediato, como a gente fala, uma hemiparestesia, quer dizer, uma alteração de sensibilidade só de um lado do corpo, uma alteração de sensibilidade só nas pernas, tá? E aí tem uma tendência aí a pegar mais regiões maiores, né, de alteração de sensibilidade especificamente. Então, de repente, tá formigando meu corpo, tá estranho, também é importante pensar que isso pode sim ser um surto de esclerose múltipla. Outro surto que também pode acontecer é a alteração do que a gente fala de equilíbrio coordenação, tá? Pegar áreas específicas são específicas do nosso equilíbrio. Então, não está conseguindo andar direito, está parecendo que está meio bêbado para andar, está tendo quedas frequentes, não consegue se equilibrar, uma tontura que não melhora, então fica uma vertigem que a gente fala persistente, não só quando levanta, mas ela fica persistente durante todo o dia para fazer qualquer coisa e está difícil coordenar os movimentos para fazer alguma coisa. Então, vou tentar escrever, não estou conseguindo, fazer mais movimentos finos, não estou conseguindo. Isso também pode ser caracterizado como um surto de esclerose múltipla. E mais raros, né, ainda bem, porque daí são sintomas um pouquinho mais, a gente fala mais específicos até de parcraniano, de tronco ali, que são alterações mais isoladas, principalmente em face, tá? Então, a primeira coisa de diplopia, o Caio já falou, que é quando a gente pega a movimentação ocular do olho. O olho não está mexendo de uma forma adequada. E aí vocês começam a enxergar duas imagens, tá? Então, diplopia também é uma coisa caracterizada como um surto de esclerose múltipla. Uma paralisia facial, quer dizer, a boca está torta, está vendo que não está conseguindo mastigar também ali de forma adequada, não está falando de forma adequada. Então, observar que isso também pode ser caracterizado como um surto de esclerose múltipla. E aqui um pouco mais rápido como surto, a gente vê muito mais como característica de progressão, que é a alteração cognitiva, né? Então, a memória está muito ruim, está difícil acompanhar o pensamento. Se isso for caracterizado de uma forma muito súbita, hoje eu não estou conseguindo realmente lembrar das coisas, não sei o que está acontecendo, o raciocínio está mais lento, pode assim ser caracterizado como surto, mas a gente vê isso muito mais a longo prazo, a perda cognitiva, quando a gente fala em progressão, tá? Então, o surto, na verdade, é qualquer sinal neurológico em que é súbito e dura mais do que 24 horas. Esses que eu falei são os mais comuns, né, que acomete qualquer parte do sistema nervoso. Então, aconteceu isso, observem vocês, isso pode realmente ser um surto. E aí, de forma mais adequada, ir para um pronto-socorro ou conversar com o seu médico, porque quanto antes a gente começar a identificar o surto e conseguir tratar, muitas vezes é mais fácil a recuperação desse surto, tá? Então, a identificação do surto ele é muito importante. Justamente para fazer o tratamento da forma aguda, que ele é diferente do remédio que vocês estão tomando diariamente para a esclerose, né, mensalmente, depende da medicação. Então, identificando, vai para um socorro, conversa com o seu médico para a gente tratar isso quanto antes, justamente porque a capa do nervo muitas vezes a gente consegue recuperar. Então, por isso que a maioria dos surtos vocês conseguem recuperar de forma completa.
mas muitas vezes é um processo inflamatório muito grande, eu já faço uma lesão axonal, isso pode deixar sequela também desse surto. Então tem alguns sintomas como sequela ali, porque realmente matou aquele neurônio e a gente não conseguiu recuperar ele de forma adequada. Então por isso a importância que a gente tem de conseguir identificar o surto. Em relação à progressão, a progressão, o pior é silenciosa, a gente fala que é o quê? Não é aquele surto que acontece, são aqueles sintomas que eu já tenho vão piorando ao longo dos anos. Então cada vez está mais difícil, né? Aquela fraqueza está ficando mais difícil, está cometendo outras áreas do corpo, a memória está mais difícil, cansaço também pode ser considerado como uma progressão, aí a gente tem que avaliar cada caso. Então, assim, quando os sintomas estão se tornando mais progressivos ao longo dos anos, né, mesmo aquela sequela que ficou tá pior, a gente vai considerar isso como uma progressão da doença. Quer dizer, eu não estou tendo surtos daquelas fases inflamatórias mais agudas, mas provavelmente tem ainda algum processo inflamatório ali que está evoluindo com essa progressão e acometimento neuronal aí nesse aspecto, tá? E como é que a gente vai avaliar essa progressão, como é que isso funciona? Então, a gente usa realmente a escala de EDSS que já ouviram falar, o Caio já falou também, aquele númerozinho que vai na LME de vocês quando vai pegar o remédio, né? Isso eles pedem, eles exigem esse código que é para saber o quanto que tem, na verdade, de déficit neurológico nesse momento. Isso não é fixo, isso pode muitas vezes pegar logo após o surto, pode ter um EDSS, isso pode melhorar depois. Em alguns casos isso pode piorar também ao longo das consultas, ao longo dos anos. Por isso que é importante, quando o médico está te examinando, ele vai avaliando cada item desse para ver realmente como está essa progressão. Teu EDSS está igual nas últimas consultas, quer dizer que realmente está um padrão estável, né? Pode ter melhorado, como eu falei, pós-surto, a gente fez o EDSS, agora faz de novo. Então, isso é um parâmetro que a gente tem uma escala clínica, que eu vou avaliando os parâmetros clínicos para ver esse processo de progressão da doença, tá? Isso, em algum momento, pode até influenciar a troca de medicação, a gente vê o tratamento. Então, isso é avaliado a cada caso como é esse perfil evolutivo de progressão em cada aspecto de cada paciente. Tá? E como é que a gente pode auxiliar ali? A gente vai ter várias aulas aí ainda durante a manhã, não vou entrar em nenhum detalhe maior, mas só para dizer que a progressão ela pode ter várias influências também, além da própria doença. A gente tem estudos mostrando em relação ao tabagismo, que pode aumentar o processo inflamatório, pode ser um fator de progressão e auxílio de progressão dessa doença. Então, o tabagismo é interessante que seja cessado, né, para quem tem a doença. A atividade física, ela faz o que a gente fala de plasticidade neuronal. Então, ela pode prevenir realmente esse perfil de evolução, de progressão, porque eu tenho mais áreas ativadas no nosso sistema nervoso. Então, é bem importante aí, a gente vai ter uma aula específica aí sobre atividade física, que é bem importante para auxílio, né, para não progressão da doença. E, principalmente, como é que a gente não vai progredir, a gente vai evitar ter surto? Tratamento, tá? Então, a gente hoje tem várias medicações que são modificadoras de doença, que a gente fala, que é, a partir do momento que você está tratando, eu reduzo esse processo inflamatório, então eu não tenho a evolução e eu reduzo também a incidência de surtos, tendo menos sequelas. Então, o tratamento, a gente não tem um específico para todo mundo. Provavelmente aqui vocês têm várias medicações que cada um está usando uma. Não é uma receita de bolo. É o tratamento adequado para cada paciente que esteja funcionando para que a gente não tenha o surto e também não tenha progressão de doença. E a gente vai falar aí durante a manhã sobre esses outros perfis que podem auxiliar a não ter progressão e a não ter surto. Umas referências? E é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Você tem alguma informação sobre o PIP 307? Alguém sabe? Então, a doutora Mônica me pediu para dar uma palestra especial. Aí os invejosos dizem que, não, são situações especiais. Você está meio deslumbrado aqui. Não, eu entendi que é uma palestra especial, os invejosos que esperam o ano que vem para pegar o meu tema depois. Tá?
E é legal que nós estamos num dia histórico, não sei se vocês perceberam, é o primeiro agosto laranja, né? Então, com vários serviços de neurologia juntos, né, fazendo uma campanha para vocês, com muitas atividades. E daqui a uns anos vocês vão poder cutucar o colega do lado e falar que vocês assistiram o primeiro agosto laranja. Isso é muito legal. Então vamos começar com um lugar especial para pessoas especiais, uma hora especial, ou pelo menos para situações especiais. Então, a esclerose múltipla, o perfil principal de acometimento pode ser de qualquer extremo de idade, desde criança até idosa, de qualquer sexo. Mas tem uma predileção ao perfil. Para cada um homem, 3 pessoas especiais podem ser acometidas da doença. Tá? E nessa fase, a fase principal de início da doença é a faixa entre 20 e 40 anos, em torno mais ou menos de 30 anos. Lógico que existem situações diferentes, mas o básico, assim, a maior parte mais frequente é essa faixa, esse perfil de paciente. Tá? Bom, o que uma pessoa especial pode estar fazendo nessa fase da vida? Então pode estar trabalhando, pode estar estudando, pode estar ensinando, pode estar trabalhando fora, pode estar trabalhando só dentro de casa, pode estar namorando, casando, tá? Então, engravidando, amamentando, tá? Ou durante a doença pode vir a ter alguma dessas situações. E alguma das situações a gente vai falar nessa aula. Uma das situações especiais é gravidez, parto e amamentação, tá? Então, é uma coisa que era um tabu antigamente, porque nem nós médicos sabíamos direito como a doença se comportava nessa situação, né? E muitas vezes havia uma cultura de ser muito restrita em relação a isso pelo desconhecido. E na verdade é possível na maior parte das vezes, mas é necessário um grande planejamento e acompanhamento por parte do neurologista, do seu neurologista e do obstetra também, e também da equipe multidisciplinar. Vai ter que ter uma coordenação entre todos e do casal também, que planeja a sua família. Por definição, por ser uma doença crônica, ela já é classificada pelo obstetra como gestação de risco, tá? Por quê? Porque vai envolver outros cuidados, além dos cuidados próprios da gravidez. Por isso que já automaticamente já é classificado como gestação de risco. Não é uma coisa para temer, mas uma coisa para tomar muito mais cuidado. Tanto o obstetra, quanto o neurologista, quanto a própria grávida. A evolução da doença no último ano vai determinar muito como essa gestação vai se evoluir também, tá? Então, se a doença nos últimos 12 meses antes foi tranquila, sem surtos, sem troca de indicação, sem muitas internações, então é uma doença que evolui mais tranquilamente nos últimos 12 meses, costuma também ter uma gravidez, parto e amamentação mais tranquilas, tá? Independente da situação prévia que se encontra. Lógico, as sequelas podem interferir, mas, claro, a evolução boa da doença no ano anterior impacta bastante na nossa preocupação dessa fase da vida da gestação. Então, a gente segue mais ou menos uma sequência básica de atendimento, lógico, personalizada para cada paciente. A doença está mal controlada, né? Como a gente falou agora um pouco, né? Se a doença não estiver controlada, infelizmente não dá para passar para uma próxima fase da vida, né? De engravidar, fazer um planejamento, tudo, porque a gente precisa primeiro retirar esse impedimento, esse obstáculo. Então, a gente precisa controlar a doença primeiro, tá? Principalmente quando a gente fala de alta atividade, quando a doença está muito agressiva, com inflamações frequentes. E aí, uma vez que não está na situação mais, aí a gente parte para a próxima pergunta, tá? Muitas vezes o próprio paciente nem está pensando muito nisso, mas a gente já tem que, como está nesse perfil de 20 a 40 anos, né? Pode ser que queira ou não queira, né? Talvez não tenha pensado nisso ainda. Muitas vezes em consulta a gente já joga
aquele pedido. Às vezes a gente joga na primeira consulta já. Falei, nossa, mas já nem pensei nisso, nem falei nisso. Você deseja ter filhos no próximo ano, nesses próximos 12 meses, né? Lembrando que a gente já falou, os 12 meses anteriores são muito importantes. Ou seja, se há um desejo de planejamento familiar, de ter uma gravidez, a gente já tem que planejar os próximos 12 meses para que a concepção seja tranquila. Se não, então é possível pensar pelo menos no planejamento familiar. Realmente é uma decisão, não é uma decisão para logo, mas é uma decisão a longo prazo, né? Caso seja uma decisão de longo prazo ou esteja em aberto, então é importante que a pessoa já comece a ver se realmente tem condições para realizar esse sonho, né? Por exemplo, se exame de fertilidade do casal, isso inclui o cônjuge também, tá? Mesmo que não seja uma coisa definida ou a curto prazo. Porque senão, quando chegar a hora que a pessoa quiser ter filhos, aí pode ser que não esteja em condições obstétricas ou físicas ou ginecológicas para isso, né? Ou urológicas no caso do marido. Caso sim, aí já começa uma preparação, tá? Então, primeiro, então, uma vez que a doença está bem controlada e existe já um planejamento de gravidez, então é preciso fazer já a avaliação pré-concepcional, tá? Poxa, mas eu já ouvi falar de pré-natal, mas não de pré-concepcional. A avaliação pré-concepcional é uma avaliação do ginecologista, independente da mulher, tá? Independente de doença. É uma avaliação para ver se a paciente tem condições seguras para engravidar de forma tranquila, né? Então, então não preciso pedir autorização antes de tentar? De certa forma, sim, tá? Para se preparar. Então, na pré-concepcional é pedido foi feita aquelas vacinas importantes, é feito um questionário, uma avaliação de fertilidade, usa algumas vitaminas antes, né? Corrige algumas doenças que não estão muito bem controladas e depois realmente se dá a permissão, olha, podem tentar, né? E aí isso é feito com o neurologista também no caso da esclerose múltipla, porque a doença tem que estar muito bem controlada ou o remédio bem definido antes de se tentar uma gravidez, ou seja, avaliar o tratamento. E o tratamento na gestação, como é que fica? Para tudo, aí fica descoberta, ou trata e o bebê fica sob risco, como é que a gente equaciona isso? Tá? Então, existem alguns grupos de tratamento, não vou mencionar tratamento por tratamento, porque aí não é o objetivo da aula, ia ficar muito extensa, né? Isso também tem que ser decidido, personalizado em cada consulta. Mas, assim, tendo uma noção geral, alguns medicamentos são do primeiro grupo, que são liberados para usar em toda a gestação. Então, ele pode ser usado desde o período concepcional até o parto e depois dele. Eles são os mais tranquilos. Existe o segundo grupo, que eles são liberados para usar até o segundo trimestre, e a partir do terceiro trimestre já pode dar alguma interferência no bebê, como anemia, perda de plaqueta, né? Então pode dar alguma alteração imunológica no bebê e tem que ser retirado no terceiro trimestre, antes do terceiro trimestre. Outro tipo de medicamento, ele pode ser usado enquanto está próximo de tentar, só que aí ele pode ser, ou em caso de gestação acidental, ele pode ter uma suspensão e usar um antídoto para retirar esse medicamento da corrente sanguínea rapidamente para que não haja interferência. E o quarto, que são os medicamentos os mais recentes, né? Os mais recentes são assim, que tem que ter um período de suspensão antes de tentar a concepção. Então, antes de tentar a gravidez, já tem que ser suspenso. Dependendo do medicamento, entre 2 e até 1 ano antes ele tem que ser suspenso, antes de se tentar uma gravidez. Existe um desequilíbrio entre a resposta pró-inflamatória e anti-inflamatória, e é esse desequilíbrio que gera uma desmielinização e a lesão que foi comentada do sistema nervoso central. Ela leva a alteração de força, alteração na mobilidade, possui sintomas que não são motores, como também foi comentado a questão da fadiga, e alterações do humor, entre inúmeros outros sintomas visuais, né, que também já foram citados. A gente sabe que a atividade física ela diminui a resposta pró-inflamatória
e é um antidepressivo natural porque libera neurotransmissores que trazem a sensação de felicidade e a sensação também de conquista, né? Comentaram também sobre o fenômeno de Uthoff, que é o aumento da temperatura pode gerar piora dos sintomas. Em números, seria meio grau Celsius, um aumento de meio grau Celsius já pode gerar essa mudança nos sintomas, dessa piora dos sintomas, mas não são todos os pacientes que têm. Alguns pacientes apresentam, a grande maioria apresenta, mas alguns não. Então, antigamente se pensava, tá, mas eu posso fazer atividade física então? Porque eu vou piorar os meus sintomas, eu vou desencadear surto. O que acontece? A gente sabe dos benefícios da atividade física, ela reduz depressão e ansiedade, melhora o senso de bem-estar, diminui a mortalidade por doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares e doenças relacionadas à imobilidade, como trombose e inúmeras outras situações. Então, o benefício da atividade física, de forma geral, já está super bem estabelecida. Mas o que acontece? Infelizmente, 78% dos portadores de esclerose múltipla eles são sedentários. Todos os estudos, todas as falas que eu trouxe são baseadas em estudo, porque justamente existia essa dúvida da questão do poder fazer atividade física, né? Então, a gente sabe que nos portadores de esclerose múltipla, a atividade física ela dá autonomia e proatividade. E a prescrição ela deve ser feita de forma individual e personalizada justamente por causa da escala de desabilidade e de todas as questões que vêm com o diagnóstico. Trouxe alguns exemplos de modelos de atividade física e os benefícios que cada um trazem. Eu até sei que alguns aqui vão me falar que eu puxo sardinha para atividades aquáticas, porque realmente eu adoro nadar, mas não é verdade, tá? A atividade aquática é muito bem indicada e é muito bem tolerada. Então, por quê? Ela se baseia em 3 fundamentos, que é a flutuabilidade, é a sensação de leveza, a diminuição do peso que a gente tem quando a gente está na água, né? A gente consegue fazer mais movimentos com menos gasto energético, então ajuda bastante. A viscosidade da água, ela gera uma certa resistência, então aumenta a tônus muscular e aumenta a força. A gente consegue melhorar a nossa propriocepção, que é a nossa noção do nosso corpo no espaço, por causa da água, que está sempre em contato, né? Falando de natação, claro. Com diminuição do risco de lesão, justamente por tirar esse esforço e esse gasto energético que a gente precisa ter. A questão da termodinâmica, que como foi comentado também, o fenômeno do Uthoff, que eu também falei, né? Então, no caso da termodinâmica, a água ela transfere calor 25 vezes mais rápido do que o ar, então, consequentemente, é muito bem indicado que você consegue controlar a temperatura do ambiente quando você está imerso na água, né? Melhora a fadiga e melhora a força muscular. Isso foi realmente feito com estudos comparativos, então tem essa documentado melhora da fadiga e da força muscular. O Pilates, ele é embasado em 6 fundamentos, que é a concentração, o controle, o equilíbrio, a precisão dos movimentos, a fluidez e uma respiração harmoniosa. Então ele ajuda bastante na questão de concentração, foco e também fortalecimento, ajuda no equilíbrio e melhora da marcha, né? Coordenação e melhora da marcha. O jeito de andar, né? O ciclismo a gente tem uma relação de amor e ódio, né? Mas estudos comprovam que o ciclismo ele é realmente benéfico, como todas as outras atividades físicas. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado na escolha do modo, se vai ser indoor ou outdoor, por causa da questão da desabilidade, e é um modo de exercício que precisa do equilíbrio e da mobilidade dos 4 membros. Então, levar em consideração sempre a restrição que o paciente apresenta, né? Há uma redução na transformação dos componentes saudáveis, então aquilo que os colegas comentaram, que os nossos soldadinhos, né, nosso sistema de defesa, ele ataca o nosso próprio corpo porque existe uma transformação do que é saudável em algo que não é mais saudável, e esses não saudáveis são os que atacam os nossos neurônios. Então, estudos comprovaram que o ciclismo, ele reduz essa transformação, diminuindo, então, o surto e a progressão de doença. Melhora da resposta cardiopulmonar, que são importantes, né? E são as causas mais comuns da mortalidade também, né? Não importa qual dos tipos de ciclismo. A corrida também reduz o risco cardiovascular, para exercício aeróbico, né? Melhora a percepção visoespacial, então a questão da neurite ajuda na percepção de profundidade do ambiente. Melhora o funcionamento cognitivo. Foram realizados estudos em ratos que eles fizeram, né, desenvolveram os ratinhos com esclerose múltipla, e foi visto que diminui a morte celular no hipocampo,
que é a região relacionada com a memória, então para a parte cognitiva ajuda bastante. Melhora do humor e também deve ser considerada a escala da desabilidade para ver se precisa de alguma adaptação ou não. Atividade física de força, como musculação, fortalecimento, pilates, o treinamento funcional. O objetivo principal é o aumento de força, né, com diferentes estímulos. Melhora a estabilidade de core, do equilíbrio, a força nos membros e tronco. Aqui foi um estudo que acompanhou por 12 meses a realização de atividade de musculação diária e teve uma melhora no humor, uma melhora da qualidade de vida. Aqui entra muito o que eu comentei antes do paciente ganhar autonomia e, né, realizar as atividades de vida diária por melhora da força. Atividades de resistência são aqueles exercícios mais longos, né, de maior extenuação. Ciclismo, corrida, o triatlon, travessias. Melhora significativa a resposta cardiorrespiratória. Existe uma relação de dose e resposta nessas atividades de endurance, que a gente chama, né, de resistência, que quanto mais intenso, melhor é. Então, aquela primeira premissa de quem tem o fenômeno de TOF, ou quem tem atividade, né, quem tem esclerose múltipla não poderia fazer atividade física, caiu completamente. Então, quanto maior a intensidade, melhor é na questão de progressão de doença e de melhora de sintomas como fadiga e remissão de surto. Claro, fisiopatologicamente falando, muitos estudos ainda precisam ser feitos, porque é uma população pequena, né? Então, mas é importante. Mas daí o que eu faço se eu tenho muito fenômeno de TOF e não consigo, né? Qualquer corrida que eu faço, eu tenho piora dos meus sintomas. Eles recomendam usar gelo. Tem alguns tops, algumas bermudas que tem bolsinhos. Então, colocar uma bolsa de gelo e fazer atividade física mais prolongada, ir trocando e conforme necessidade, né? Então, os exercícios aeróbicos demonstram um aumento no volume do hipocampo, também isso foi testado em ratinhos, e o que é o componente que melhora a memória. A associação dos dois, né, resistência e força, melhora a resposta cardiopulmonar, melhora a questão da fadiga e estabelece uma melhora na frequência cardíaca, né? Mas tem um esporte melhor que eu possa fazer? Existe uma indicação? Qual é a frequência? O que é o ideal, né? Sempre individualizado. Como eu comentei, a população de todos os estudos são pequenas, porque é uma população pequena e depende muito da escala da desabilidade. Então é muito difícil comparar, né? Comparar as duas pessoas. Mas de tudo que foi, o que a gente tem certeza é que a atividade física diminui a neurodegeneração dos pacientes com esclerose múltipla, melhora a qualidade de vida e a sensação, né, de melhora, de satisfação, diminui o risco das complicações cardiovasculares, que é a maior causa de óbito na população. Então, a mensagem que eu acho que eu quero trazer nesse momento histórico é a mensagem do Kipchoge, que nenhum humano é limitado. Então, claro, com acompanhamento, com orientação, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, foi isso que eu trouxe para vocês sobre atividade física. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí, como vocês estão? É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês nessa primeira jornada de conscientização e apoio para pacientes com esclerose múltipla. Então, como estava me apresentando, sou Juliana, sou neurologista, neuroimuno e trabalho no Hospital Nossa Senhora das Graças. Tenho também um perfil no Instagram, @neurologistas_, que eu posto todo dia conteúdo sobre esclerose, então quem quiser saber um pouquinho mais. O meu tema hoje foi para conversar um pouquinho sobre abordagem multidisciplinar. É um tema que quem é meu paciente aqui sabe que eu bato muito na tecla disso, porque realmente é um divisor de águas no tratamento da esclerose múltipla. E a abordagem multidisciplinar, ela é a continuidade do tratamento. A gente tem a medicação, que é realmente a parte muito importante para o tratamento da esclerose múltipla, para evitar uma possível progressão, mas a abordagem multidisciplinar é a continuidade do tratamento. Eu até brinco com os pacientes, eu falo assim, tomar remédio, fazer infusão todo mês, tomar um remédio comprimido todo dia, essa é a parte mais fácil do tratamento. Você vai lá, toma, pronto, acabou. Mas o difícil é você fazer o resto, né? E o que é o resto? Né? E é isso que a gente vai conversar hoje.
Primeiro, o acompanhamento, que acredito que todos já fazem com o neurologista, o médico que realmente é o especialista na doença da esclerose múltipla, que com esse acompanhamento vai conseguir ter um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico feito conforme todos os cuidados, vai ter um acompanhamento definido para avaliar a progressão, aquela progressão que foi falado mais cedo, progressão silenciosa, que existem testes específicos que a gente vai fazendo para avaliar conforme o paciente vai passando o tempo, e também para um conjunto, você e o seu neurologista, ter um tratamento eficaz e o melhor tratamento para você. Não quer dizer que seja o melhor tratamento, porque a gente sabe que o melhor tratamento a gente não tem como saber, mas existe um melhor tratamento para o seu caso. Então, em conjunto, você vai fazer junto com e escolher com o seu neurologista. Então, essa é uma parte muito importante do acompanhamento. A parte dos enfermeiros especializados, essa é uma questão que muitos não sabem. Por exemplo, quem de vocês faz parte do programa da medicação que vocês usam? Programa de paciente? 1, 2, 3. Não é todo mundo, menos da metade das pessoas fazem parte. Quase todas as medicações de esclerose múltipla existe um programa para paciente. E nesse programa existem enfermeiros especializados que fazem um acompanhamento e ajudam na condução realmente do cuidado da doença. E também ajudam com informações. Como o dia de hoje, a gente tem uma super ajuda da enfermeira da Bruna, da Merck. Então, são coisas assim que eles vão ajudando. Então, é muito importante fazer o acompanhamento. Quem não faz, que foi menos da metade que faz a parte do programa, quem não faz, eu convido, depois que terminar hoje, procurar saber qual programa que é do sua medicação e fazer parte, porque vale a pena. Existem vários programas dentro desse programa, de cada medicação, que ajuda com o enfermeiro, a nutrição, com a alimentação, com a atividade física, com vários itens bem bacanas. Então vale a pena. Outra questão que eu quero saber. Deixa eu só ver. Quem que tem esclerose múltipla aqui? Tá, quase todos. O resto, a grande parte é familiar, então, né? Familiar? Tá. Vocês que têm esclerose múltipla. Quem faz fisioterapia? Levanta a mão. Olhem ao redor. Olhem ao redor. Quem que faz fisioterapia? Muito pouco. Muito pouco. E a fisioterapia, e vocês que fazem fisioterapia, é fisioterapia neurofuncional ou é fisioterapia 2 agora? Normal. Então, fazendo juntos. Vocês viram a diferença? Foi fisioterapia neurofuncional. O que é fisioterapia neurofuncional? A fisioterapia neurofuncional é uma sub-área da fisioterapia específica para doenças neurológicas. Vão ter os fisioterapeutas que vão ser especializados em reabilitar questões neurológicas. Então, vai ser exercícios específicos, um olhar diferente para poder reabilitar melhor e conseguir ter um desfecho melhor e uma melhora da incapacidade. Porque, não sei se vocês sabem, mas a grande maioria não faz aqui fisioterapia. Mas a fisioterapia é a única coisa que consegue ajudar a reduzir a incapacidade. Então, a fisioterapia vai ajudar a você a recuperar a força do membro perdido, por exemplo. Não estou falando que irá voltar 100%, mas vai ajudar a recuperar a função daquele membro. Então, é algo muito importante a ser feito e é algo que eu bato muito na tecla para fazer, porque melhora drasticamente a qualidade de vida. Quem não consegue andar 100 metros, começa a conseguir andar um pouquinho mais, começa daqui a pouco fazer... Você faz fisioterapia? Você tinha falado da corrida, que eu não estava conseguindo fazer corrida. Eu parei. Então, a fisioterapia ajuda a recuperar e aos pouquinhos vai recuperando para conseguir fazer uma caminhada melhor. A doutora já falou para mim fazer em casa, levanta do sofá, levanta e senta de volta, levanta e senta. E faz isso várias vezes por dia. Uhum. Só que eu não faço, né? Eu só aceito.
Então, não preciso comentar, né? A fisioterapia muda drasticamente. É algo que vai fazer você conseguir caminhar melhor, fazer você voltar a ter uma mobilidade e a longo prazo. Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente não está falando para hoje, para agora. Porque a fisioterapia não melhora agora, ela melhora a longo prazo. Eu vou estar ali fazendo 3 vezes na semana, fazendo, para que daqui a um ano eu consiga ver que tinha uma melhora. Antes eu não conseguia levantar da cadeira. Agora eu estou andando 10 metros, mas teve uma melhora, né? Então a fisioterapia neurofuncional é muito importante. Outra questão também que é muito importante a fisioterapia neurofuncional, até para quem não tem nenhuma sequela, não tem nenhuma incapacidade, porque vamos pensar o seguinte: eu estou condicionando o meu músculo, faço exercício, faço toda a atividade e de repente eu tenho um surto, perco a força desse braço. É muito mais fácil o músculo se reabilitar quando ele já está condicionado numa atividade física, do que aquele músculo que está sedentário, que está lá jogado no sofá assistindo só TV. Então, a atividade física, a fisioterapia, ela é essencial também para melhorar e conseguir recuperar mais rápido caso a gente venha a ter um surto futuro. Então, é algo também que a gente tem que pensar lá para frente. Outra questão também de acompanhamento que vale a pena é a terapia ocupacional, que é feito para órteses, ajuda a recuperar pequenos movimentos. Então, vale a pena também para quando a gente tem uma dificuldade um pouquinho mais fina para recuperar. E, igual a Andressa já falou, né, hoje, a atividade física também é essencial, tanto para a parte cardiovascular, para reduzir incapacidade futura, diminuir progressão futura e também para a parte do humor, para a parte mental também, que vale muito a pena a atividade física. E lembrando, a atividade física não substitui a fisioterapia. As duas se complementam, mas não substituem. Tanto pilates, hidroginástica, academia, nada substitui a fisioterapia. Como eu falei da parte do humor, né, a gente sabe que tem uma relação muito grande de transtorno de humor, de ansiedade com a esclerose múltipla. Tanto pensando como uma comorbidade, algo que seja associado à doença, como também algo que venha após o diagnóstico, porque a gente sabe que ter o diagnóstico de esclerose múltipla é algo pesado, é algo que mexe com o psicológico. Então, o acompanhamento, tanto com psicólogo e psiquiatra, vale a pena. A gente consegue ver a mudança drástica de quando alguém faz acompanhamento e quando não. Porque realmente muda, vira a chave. A parte psicológica, ela é tão importante na esclerose múltipla que ela até faz pseudosurtos, que ela faz um sintoma transitório conforme o quadro que você está emocional. Então é algo difícil da gente conseguir controlar, mas é algo muito importante, tá, pessoal? Em relação à nutrição, essa é uma parte que todo mundo fica, é a parte mais difícil, né? Porque a gente tem os prazeres da comida no dia a dia. Mas a gente sabe que a parte nutricional, ela tem uma relação muito grande também com a esclerose múltipla. Tanto influencia com a inflamação no corpo, conforme o que a gente for comer. Todos os estudos atuais, eles vêm falando sobre a dieta mediterrânea. E o que é essa dieta mediterrânea, né? É uma dieta baseada em peixes, oleaginosas e vegetais. Por quê? Esse tipo de alimentação diminui a inflamação do corpo, né? Ultraprocessados, açúcar, farinha, biscoito, bolacha, tudo isso faz inflamar. Carne vermelha faz inflamar. Quando a gente vai numa churrascaria, a gente come, depois todo mundo sente pesado. Isso é a parte da digestão que é um pouquinho mais difícil, então tudo acaba influenciando na esclerose múltipla. Então vale a pena ajustar a alimentação. É claro, não tem como a gente viver exclusivamente só comendo essas comidas, porque a gente tem que ter um meio termo. Nem sempre comer algo fora do habitual. O ideal é você manter uma constância, de vez em quando sair um pouquinho para passear, comer alguma coisa, mas vale a pena a gente manter. A nutrição,
ela também ajuda a reduzir a progressão futura. Então, são tudo questões que eu estou falando para a gente complementar o tratamento, porque uma coisa só não funciona sozinha. A alimentação sozinha não funciona, mas conjunto com todos os itens que eu estou falando, a gente começa a ter uma redução da progressão também lá no futuro. Tá? Então, em relação ao álcool, né? Todos me perguntam, posso beber um pouquinho? Assim, poder pode, né? A gente um final de semana sair alguma coisa, não tem problema, mas a gente sabe que o uso recorrente, quanto mais a gente usar, se for todo final de semana, for tomar alguma coisa, isso sim piora, aumenta a inflamação do corpo e também piora, aumenta a chance de progressão da doença. Então é algo que a gente precisa estar sempre atento também em relação ao álcool. Tá? Em relação também, claro, à nutrição, a dieta mediterrânea é um exemplo fixo, né? Mas não substitui o acompanhamento com o nutricionista para ser feito uma dieta personalizada para o seu biotipo, para o seu tipo certinho, para poder ajustar, tá bom? E também suplementação, que entra junto na nutrição. Vai ser muito individualizado essa parte da suplementação nos pacientes, mas a gente acaba suplementando vitamina D em alguns pacientes, B12, magnésio. Eu estou dizendo suplementação, eu não estou dizendo doses elevadas de nenhuma medicação, tá bom? Então, uma suplementação vale a pena também. E, por último, né, a gente sabe que a incontinência urinária, ela é muito comum na esclerose múltipla. Tanto urgência para fazer xixi, você sente vontade, você tem que sair correndo para ir no banheiro, porque senão pode escapar um pouquinho, ou então até realmente a perda da urina. E o acompanhamento com o urologista, ele consegue definir certinho que tipo de alteração urinária tem e qual tratamento específico precisa ser feito. Se vai ser feito só fisioterapia, se vai ser feito botox, se vai ser feito várias questões para poder melhorar a parte urológica. A gente sabe que a incontinência urinária é algo que é muito frustrante para o paciente, porque é algo que deixa a parte emocional muito abalada. Então, vale a pena também fazer o acompanhamento. A fisioterapia pélvica também é essencial para quem tem alguma alteração urinária e fecal também. Lembrando que a incontinência urinária, ela pode começar desde o início da esclerose múltipla, não é só lá no final da doença, tá? É algo que muitas têm isso em mente, pensando que a incontinência urinária vai acontecer só lá no fundo, mas não, pode acontecer bem antes e bem no início, dependendo do local da lesão que tem, tá bom? Então, eu falo que a esclerose múltipla, o tratamento da esclerose múltipla, você precisa ter uma boa gestão desse tratamento para você conseguir viver em vida plena com a esclerose múltipla. Eu não estou dizendo ter uma vida normal, eu estou dizendo ter uma vida com uma qualidade de vida, tá? E para você conseguir ter uma qualidade de vida com a esclerose múltipla, você precisa tomar a medicação e fazer o resto, que é isso que a gente estava conversando agora. E você conseguindo fazer essa boa gestão, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Toda gestão dá trabalho. E na esclerose múltipla também. A gestão da esclerose múltipla dá trabalho. Não tem escolha. Dá trabalho. Para a gente conseguir viver bem, a gente precisa fazer toda essa parte. E a gestão, para a gente conseguir fazer, a gente precisa conhecimento. A gente precisa saber o que a gente precisa fazer, a gente precisa estudar, a gente precisa entender sobre a doença, a gente precisa buscar para até conversar com o seu neurologista para propor, conversar ideias do que fazer, perguntar, questionar coisas para você conseguir viver melhor. Então, hoje vocês estão aqui para isso, né? Para vocês entenderem. Então, esse já é o primeiro passo que vocês estão fazendo para vocês conseguirem viver bem, viver em vida plena com a esclerose múltipla. Então, vou deixar aberto aqui para algumas perguntas, quem quiser alguma pergunta. Lembrando de novo o meu Instagram, quem precisar. E quero agradecer por hoje e o meu bebê que ontem deu. Que trabalhamos com essa doença e para vocês que vivem, né, no dia a dia com esse cenário. Então,
para que falar sobre humor e fadiga, né? Dá até assim, dá até fazer uma piada, né? Que fadiga falar sobre fadiga, né? Porque são sintomas muito importantes. Aqui, a fadiga e o humor, eles estão no grupo dos 4 principais sintomas que incomodam, que atrapalham o paciente no dia a dia. Então, os grandes sintomas de quem tem esclerose múltipla: fadiga, dificuldades, alterações, deficiências motoras, alteração da visão e dor crônica. Então, aqui é guerra diária. É muito raro nós termos no consultório um paciente que não queixa de fadiga. E quando não queixa, a gente fala: e fadiga, você tem? A pessoa: não sinto, não me sinto cansado, não me atrapalha. A gente fica até assim: não, acho que ele não sabe o que é fadiga, porque é impossível ter um paciente com esclerose e não ter fadiga. Em relação ao humor, nesse primeiro momento, então, ansiedade e depressão são muito comuns das pessoas com esclerose múltipla. Em algum momento da vida do paciente com esclerose, 50% deles terão algum desses sintomas. Mas assim, todos nós, em algum momento da vida, temos ansiedade ou depressão. E nem por isso é um problema ou é uma doença. É sinal de saúde emocional se sentir ansioso, se sentir deprimido. Se não for assim, é um embotado, tem um embotamento emocional, possivelmente um sociopata ou um psicopata. Então, ter sintomas emocionais é saudável. Quando que é um problema? Nós vamos falar sobre isso. E tem fatores diversos para vocês que contribuem para essa situação de fadiga, de humor deprimido e de ansiedade. Quais? O próprio dano ao sistema nervoso, então as lesões da esclerose múltipla, medicações e os seus efeitos colaterais, seus eventos adversos, questões sociais, familiares, profissionais, alterações ou perdas ou dificuldades nos relacionamentos, as sequelas da doença, a dor crônica e a própria alteração da função esfincteriana são fatores que contribuem bastante para a pessoa se sentir deprimida ou ansiosa. De maneira geral, na nossa cultura, nós temos bom entendimento, nós trazemos alguns saberes populares de saúde popular. Então, por exemplo, assim, meu abdômen está muito dolorido, estou muito nauseado, a barriga ficou dura. Quase que todo mundo vai, de repente, chutar ou vai suspeitar que pode estar com uma apendicite, certo? Sintomas emocionais é mais difícil. Primeiro porque passou muito tempo em tabu, né? Não se falava sobre isso. Então, como é que a gente faz para reconhecer? Como é que eu sei que as minhas emoções podem estar me gerando uma doença? Como são esses sintomas? Então, na depressão, perda de interesse, pensamentos negativos, períodos prolongados de tristeza, falta de energia. Na ansiedade, taquicardia, insônia, falta de foco, problemas intestinais. Meu intestino solta toda vez que eu fico nervoso. Eu fico constipado toda vez que eu tenho um problema para enfrentar. Quando que esses sintomas que todos nós temos que ter, que em algumas fases da vida a gente passa e que até nos protegem, né? Então é bom eu me sentir ansiosa, preocupada, porque eu não deixo para fazer a aula da esclerose na última hora. Eu me preparo melhor, eu estudo melhor, eu seleciono melhor os temas. Mas quando que isso fica um problema? Quando, por exemplo, eu não consigo, em momentos de lazer, me distrair daquele pensamento. Eu tenho um pensamento intrusivo. Eu estou lá lavando a louça, não tem nada a ver, e estou pensando que eu não estou caminhando bem, daí meu chefe está me pegando no meu pé, estou com medo que ele vá me demitir porque eu não estou rendendo o mesmo que eu rendia antes no trabalho. Que é o que a gente chama também de catastrofização. O chefe nem chamou atenção, nem teve repreensão nenhuma, não chamou para conversar, não mudou de setor de trabalho, mas o meu pensamento está me levando para aquela situação de catástrofe. Pode ser que ele me demita, meu salário vai reduzir, eu vou precisar do INSS, eu vou ficar afastado, enfim. Então, nesses cenários é quando o sintoma passa a nos preocupar. E quando que a gente trata? Quando esses sintomas persistem por mais de 2 semanas. Então, eu estou há mais de 2 semanas catastrofizando. Estou há mais de 2 semanas sem dormir porque eu estou ansioso, pensando que eu posso ser demitido ou que o meu casamento possa terminar porque eu estou com alguma dificuldade. Então, aí, assim, vocês devem comentar com os médicos de vocês para iniciar um tratamento específico. Por quê? Porque o paciente deprimido o paciente com esclerose deprimido, ansioso, vai ter piora dos sintomas da memória, piora da qualidade do sono, piora das dores crônicas e tem uma grande chance de abandonar o tratamento nesse cenário. Como que trata? Bom, aí é uma questão muito mais do profissional, né? Então, escolher antidepressivos,
remédios para ansiedade, a própria psicoterapia, né, que é essa modalidade de saúde que nos dá a oportunidade de identificar sintomas emocionais, de reconhecer em nós o nosso jeitão, o nosso pensamento, as nossas características emocionais, modificar o estilo de vida, então oportunizar, né, gerar para mim ambientes de bem-estar, tempo de qualidade, tarefas que eu gosto, atividades que são prazerosas para mim e não obrigatórias do meu trabalho, da minha vida social. A rede social de apoio, então, eu participar de um grupo, eu sou da igreja católica lá do meu bairro, não, eu participo, enfim, de algum grupo de auxílio ou de atividade social, não, eu faço parte do clube da bocha, faço parte do clube do tênis, né, estou inserido, eu não estou isolado, não moro sozinha lá no número 47 da rua tal, do bairro tal, eu sou inserido, as pessoas me reconhecem não só como médica, eu também me reconhecem lá na academia, me reconhecem lá na aula de violão, né? Então essa é o que a gente chama de rede social de apoio. E a atividade física que já foi comentada. Né? E fadiga. O que é fadiga? Fadiga pode ser entendida como uma lassidão, uma prostração, um abatimento. Ele é um sintoma que conjuga, que reúne uma exaustão mental e física e que impede uma pessoa de realizar as atividades do dia a dia. Então todo mundo vai ficar cansado. Se essa aula fosse ontem à tarde, possivelmente nós que não temos esclerose também estaríamos muito fadigados, muito cansados. Então a fadiga da esclerose é um pouco diferente do cansaço da rotina habitual do dia a dia. E não é porque a pessoa tem esclerose múltipla que ela não possa ter a fadiga normal de todos os outros seres humanos. O que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter que aprender a reconhecer quando é uma fadiga. Eu estou cansado porque eu fiz muita atividade, eu fiquei no hospital essa semana com algum parente, meu filho teve algum resfriado, eu passei sem dormir, meu sono ficou irregular. Do sintoma da fadiga, da esclerose, que é aquela fadiga que não depende de eu dormir mal, não depende de eu estar cansado por uma atividade física e não melhora com o meu descanso. Eu descanso, eu faço atividades prazerosas, eu controlo a temperatura do meu corpo e ainda assim eu me sinto cansado. Essa é a fadiga da esclerose. E ela também então relaciona aí com subemprego, né, abandonar boas oportunidades de emprego, aposentadoria precoce e redução da qualidade de vida. O que causa, né? Então, a causa também pode ser pelo dano direto à mielina e todas essas outras condições que a gente já comentou. Então, essa intolerância grande ao calor, ao estresse, depressão, esse esforço físico ou cognitivo excessivo, ou episódios de surtos recentes, a pessoa ainda está se recuperando de um surto, aumenta a fadiga dela, efeitos colaterais de medicamentos e distúrbios do sono. Bom, isso então eu acho que eu já comentei, né? Como é que a gente diferencia a fadiga do cansaço dos indivíduos saudáveis, né? Então, um exemplo claro seria assim, tarefas do dia a dia que ficam muito difíceis. Eu acabei de acordar, eu dormi bem, eu tomei bem o café da manhã e vou limpar a casa. Então, eu estou descansado, eu acabei de acordar, mas eu estou fadigado, estou indisposto, incapaz de realizar aquela tarefa que eu fazia antes. Mesmo que eu não tenha nenhuma deficiência ou sequela motora. Mesmo que eu não tenha sequela motora, eu posso estar sem sequela motora nenhuma. Não, só tive surtos de neurite óptica. E apresentar esse cansaço físico, essa indisposição para as tarefas. É uma sensação como se a bateria do celular estivesse sempre acabando. Sabe quando o celular está acabando a bateria, que começa a ficar tudo lento, a luz ali da tela fica mais escura? É mais ou menos essa a descrição. Quando que tem que tratar? Porque se é um sintoma tão comum, é uma guerra do dia a dia, quando que vai tratar sempre? Quando? Quando começa a afetar as atividades do dia a dia, os compromissos, né? A pessoa, não vou no aniversário do fulano, eu estou cansado, eu vou descansar. Ou faltas ao trabalho, ou alteração nos relacionamentos, então aí indica o tratamento. Como trata? Com mudanças do estilo de vida, que é o principal, porque como é um sintoma persistente, se a gente focar só na medicação, muito provavelmente a pessoa vai ter que tomar aquele remédio ou outro a vida toda, porque é um sintoma que vai acompanhar a doença a vida toda. Então essa parte aqui é bem importante que os colegas já comentaram, né?
Como ser mais prático? Por exemplo, assim, então estabeleça pequenos intervalos, pausas nas atividades do dia a dia. Eu estou lá trabalhando, tenho um relatório para entregar. Calma, faz uma parte, meia hora, para uns 10 minutinhos, dá uma alongada, toma uma água, distrai, volta a fazer o relatório. Reservar, isso aqui é bacana também, controlar a temperatura do ambiente. Tenta trabalhar num ambiente arejado, fresco, escolha bem o tecido, a roupa que você vai usar. Curitiba tem aquela questão que a gente brinca que parece uma cebola, tem que ficar tirando várias camadas de roupa. Então vai com uma roupa fresca por baixo, que você possa tirar a jaqueta, tirar a blusa, naquele momento do dia que a temperatura subir. Reservar tarefas para momentos de maior rendimento. Então, por exemplo, assim, uma coisa que me cansa muito, que me exige muito, aquele relatório mais pesado do dia. Eu me sinto melhor logo depois do almoço. Então, faço o relatório naquela hora. Deixa para fazer as tarefas mais cansativas em momentos que você estiver com melhor rendimento. Desconectar das telas, né? O pessoal agora, nós todos, né, tem muito isso, vou descansar, cheguei do trabalho, descansar olhando o Instagram, tá descansando coisa nenhuma, continua exigindo uma hiperativação cerebral intensa, vai ter uma repercussão no sono, tem uma repercussão no cansaço, então desconectar das telas, desligar o celular, desligar a televisão, ter tempos e ambientes de qualidade, atividade física regular e dieta balanceada. E os medicamentos? Bom, aí volta de novo bem para a questão do profissional, né? Mas tem vários medicamentos que podem ajudar. Tem as anfetaminas, né? Ritalina, Venvance, Concerta. Tem alguns antidepressivos que têm esse perfil, assim, de dar maior rendimento no dia a dia. Tem a reposição de vitaminas, tem os suplementos alimentares que podem ajudar nessas questões. E bem importante também, no paciente com fadiga, tratar bem as comorbidades, ver se ele não está deprimido, se o sono está legal, se não está em carência de vitaminas, se não tem alguma descompensação de alguma outra doença, por exemplo, do hipotireoidismo, ou uma fase de menopausa ou climatério nas mulheres que interfere bastante. Então, essas seriam as abordagens medicamentosas. Mas eu acho que a principal mensagem seria aqui, né? Que como é o sintoma que possivelmente vai acompanhar a vida toda do paciente com esclerose, então uma mudança do estilo de vida seria o principal. Cansado? Terminou. Querem perguntar alguma coisa? Ninguém tem cansaço? A gente entendeu que em nenhum momento dessa jornada do paciente, do portador de esclerose múltipla e do familiar, do suporte de apoio a essa pessoa é fácil. Em nenhum momento a gente falou que estamos numa jornada que tenha algum processo disso que seja fácil. Mas eu acho que o mais importante hoje é conscientizar. Conscientizar, como o Dr. Caio disse, que a gente tem critérios, que nós como médicos temos que seguir critérios para poder dizer se uma pessoa tem ou não tem esclerose múltipla. Então a gente tem que estudar muito para chegar a esse critério, porque a gente não quer dar um diagnóstico errado, ninguém quer receber um diagnóstico errado, e ninguém tem esclerose múltipla porque quer, não é? Então assim, é uma condição que aconteceu com você, por fatores que a gente ainda desconhece. Então a gente tem algumas evidências, por exemplo, a região sul tem mais do que a região norte do país, mas a gente não sabe tudo. Epstein-Barr, o vírus, tem 90% das pessoas da população. Por que alguns têm esclerose múltipla e outros não? Né? Então, eu acho que são vários fatores que a gente aprendeu hoje. Eu acho que esse apoio é para quem está aqui como familiar. Compreender melhor por uma outra pessoa que está falando que não seu familiar, dos sintomas que ele sente, da fadiga, do cansaço, né? Do formigamento. Então, isso está dando uma informação a quem é o apoio daquele paciente para que possa ter uma empatia quando o paciente disser, eu estou cansado. Isso não é preguiça, isso é parte da doença, né? E eu acho que o mais importante nessa jornada não é só a conscientização da doença, mas é dar a vocês a responsabilidade de que vocês também são parte desse processo. Como disse a doutora Juliana, tomar o remédio é a parte mais fácil. Então, hoje me coube a parte mais fácil. Ainda assim, ela não é fácil, ela é difícil. Quem é que passa por processo para ter acesso
à medicação sabe o quão difícil é, né? Quem disse que quando fica no telefone mais do que 2 minutos para conversar com o seguro-saúde, não é fácil. A raiva que a gente passa, puxa, ninguém está me entendendo, eu estou dizendo que eu preciso, e mesmo assim é uma burocracia, um processo atrás do outro, um passo atrás do outro que a gente tem que seguir. Então não é uma jornada fácil para ninguém, não é fácil para a gente. Dar um diagnóstico para uma pessoa, porque é um diagnóstico difícil, é uma conversa difícil. Nós também, como médicos, temos que ter saúde emocional para tratar bem vocês. Nós temos que estar bem para tratar o outro muito bem. Nós também somos seres humanos, nós também temos nossos dias de ansiedade, de depressão, de preocupação com o filho. Todos nós temos as nossas preocupações do dia a dia. Então, acho que essa responsabilização de todo mundo que está nessa sala é extremamente importante. Então, hoje me coube falar de saúde pública. Eu sou médica do Hospital de Clínicas, um hospital que é 100% SUS, aqui em Curitiba. A doutora Patrícia vai falar de saúde suplementar em seguida. E a gente vai falar da parte medicamentosa, de acesso ao tratamento medicamentoso. O que é a saúde pública? A primeira coisa, assim, é a saúde para todos. Eu também fui fazer minha pesquisa no Google, eu também fui olhar na internet a definição de saúde pública. É a saúde para toda a população, todos, qualquer gênero, qualquer classe social, qualquer cor de pele, qualquer faixa etária. Isso é saúde pública, é um direito universal garantido pela Constituição. Mas todo mundo é igual. Se a gente olhar aqui nessa sala, nós estamos unidos para um único objetivo hoje, mas cada um de nós tem a sua particularidade. Nós não somos iguais, nós não precisamos das mesmas coisas. Mesmo 2 pessoas com esclerose múltipla, cada um pode precisar de uma coisa diferente. Então não pode dizer que a saúde pública ela é igual para todo mundo precisa da mesma coisa. Algumas coisas são em comum. Todos nós temos que ter uma alimentação adequada. Todos nós temos que fazer atividade física. Todos nós, quando possível, deveremos tomar sol, porque a gente aprendeu que isso é importante também para a nossa saúde como um todo, independente se eu tenho uma doença crônica ou não. Então, isso sim é igual para todo mundo, mas e todo o resto, né? E aqui entra a diferença de igualdade e equidade. Não adianta eu dar a mesma coisa para todo mundo. Eu tenho que dar a cada um aquilo que aquela pessoa precisa naquele momento, que pode ser diferente do que ela vai precisar daqui a alguns meses. Então, essa sensibilidade do que a pessoa precisa naquele momento, a gente também tem que ter. Assim como o paciente, ele tem a sensibilidade. Quando o cuidador dele está cansado, ele também tem que ter essa empatia. Ele também está cansado, ele também vai descansar agora, né? Então, essa equidade, eu acho que é extremamente difícil. Mas como é que a gente vai promover a saúde pública? Pense em toda a população que tem. E o dinheiro é finito. Como é que a gente vai distribuir isso? A justiça ela é sempre mostrada como uma mulher. E eu escolhi uma figura de uma mulher andando em brasa. Porque não é uma jornada fácil. A gente não consegue ser justo com todo mundo, né? Tenta-se equilibrar os pratos da vida, mas não é uma jornada nada fácil. E para tentar facilitar, para tentar uniformizar esses acessos, foi criado isso que a gente usa a sigla de PCDT, que significa um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Mas para que serve? Serve na tentativa de regular o acesso aos tratamentos, à assistência, aos medicamentos, aos procedimentos necessários. Porque muitas vezes quem está lá na Secretaria de Saúde tomando a decisão de vai liberar ou não vai liberar determinada medicação, ele não é um médico especialista naquela doença. Então ela tem que ter orientações do que seguir para regular, para que esse acesso seja dado de uma forma igual a todo mundo que precisa. Quem é que vai aplicar esse protocolo? São as secretarias dos municípios, dos estados, do Distrito Federal. Então, para isso serve o PCDT, é um documento do Ministério da Saúde, que tem esse objetivo de regular esse acesso
de ser o mais justo possível. Às vezes é injusto ainda assim, mas é uma tentativa de ser o mais justo possível. E quem é que tem direito ao PCDT de esclerose múltipla? É o paciente que tem diagnóstico confirmado de esclerose múltipla. O nosso PCDT que existe hoje é para esclerose múltipla remitente e recorrente, que foi um termo usado por um de vocês e que vocês todos devem ter escutado dos médicos de vocês. Qual tipo de esclerose múltipla que eu tenho? Remitente e recorrente. O nosso PCDT publicado contempla os pacientes com diagnóstico confirmado de esclerose múltipla forma remitente e recorrente. E quais são os pacientes que devem ser excluídos desse protocolo? Aqueles que têm a forma progressiva da esclerose múltipla. Eu estou dizendo o protocolo do Ministério da Saúde, Saúde Pública, tá? O documento em si, apenas ele. Alteração nos exames de sangue de controle. Todo mundo aqui precisa fazer exame laboratorial periodicamente. Se tiver uma alteração, dependendo da alteração, tem que suspender o tratamento. Tenho alguma intolerância ao remédio, eu estou tentando usar, eu estou insistindo, mas não dá certo para mim, eu passo muito mal com o remédio. Ou tem uma contraindicação àquela medicação. Né? O paciente tem uma doença, uma outra doença junto à esclerose múltipla que contraindica, que não permite fazer uso de determinada medicação. E quais são os remédios que existem para a esclerose múltipla neste PCDT? Todo mundo aqui tem hoje acesso à informação e sabem que esse aqui é só uma parte dos remédios, que existem muitos outros que não estão contemplados aqui ainda. Existe uma briga da classe médica, da sociedade científica, de poder incluir todos os medicamentos para que a gente possa escolher o melhor tratamento para aquele paciente naquele momento. A gente tem uma certa limitação, podemos talvez até não seja o termo mais adequado, mas temos alguma limitação, mas é o que a gente tem disponível hoje pelo SUS, né? Que é contemplado para que toda a população, independente da condição social, todos nós temos direito ao tratamento pelo SUS. Mesmo quem tem plano de saúde tem direito ao tratamento pelo SUS. Ele é um direito universal da Constituição. Então, essas são as medicações hoje que eu tenho nesse tratamento para os pacientes que têm um diagnóstico confirmado de esclerose múltipla. Alguns nomes, eu tomei a liberdade de colocar o nome comercial, né, em vez de só o sal, porque o paciente vai dizer assim, eu uso beta-interferona. Não, quem usa vai dizer assim, eu uso Rebif, eu uso Copaxone, que é um nome um pouco mais simples para a pessoa poder informar, né? Existe a forma de comprimidos, mas que em determinado momento da vida, como o Dr. Tiago disse, não é adequado usar. Eu quero gestar, então tem comprimido que você não vai poder usar, porque tem um grande risco para o feto, né? Então, todas essas falas, tudo isso, entendam que são processos que nós médicos também temos que tomar decisões sempre compartilhadas. Então, são decisões que a gente senta e pergunta assim, olha, eu tenho opções de remédios, esse, aquele. Esse é bom porque ele é oral, mas ele é ruim porque você não pode engravidar. Esse é bom porque ele é eficaz, mas ele é ruim porque você tem que ter um dia do mês, todo mês, para vir aqui fazer a infusão e perder um dia aqui fazendo isso. Então, como tudo na vida, tem vantagem e desvantagem para cada um deles. Pode ser que o melhor remédio para uma pessoa não seja o melhor remédio para outra pessoa. Pode ser que para você mesmo, num outro momento da doença, tenha um outro remédio que seja melhor, certo? Todos eles têm algum efeito colateral. É muito difícil a gente dizer que não tem nenhum efeito colateral. Alguma mudança a gente vai ter. Alguma mudança, seja até no exame laboratorial, a gente vai perceber, né? Então, essa jornada hoje tem esse objetivo de nos fazermos pensar do nosso papel dentro dessa comunidade, que é uma comunidade pequena, as pessoas que se importam, que tratam, que convivem com a esclerose múltipla. Vocês viram a incidência da doença? É muito pequena, mas então a gente, como uma comunidade pequena, a gente tem que pensar, tem que olhar para o outro, tentar ser o mais justo possível, certo? Acho que a doutora Patrícia fala agora da saúde suplementar e depois deixamos a pergunta para o final. Muito obrigada.
regras, né? Porque às vezes, como ela falou, eu ligo para lá e fico irritada porque ele não está contemplando o que eu gostaria que ele contemplasse. Mas a gente vai precisar conhecer as regras, né? Como a doutora Cláudia disse... Como é que eu passo? Então, como a doutora Cláudia disse, o PCDT ele vai regulamentar o fornecimento das medicações pelo SUS, né? E a regulamentação dos planos de saúde, como é que funciona, né? O que ela segue, quais são as regras que ela segue. E a Agência Nacional de Saúde, então, ela foi criada em janeiro do ano 2000. E ela foi criada justamente para isso, para tentar regulamentar os planos de saúde, né, para não ficar aquela bagunça de que cobrem o que quer, ou cobrem o que, né, variando, um plano cobre isso, o outro não cobre, né. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela é uma agência vinculada ao Ministério da Saúde e ela é que regula, então, todos os planos de saúde privados. O que é o chamado rol da ANS, né? O que seria esse rol? O rol da ANS são os procedimentos e eventos de saúde que a ANS estabelece para cobertura assistencial obrigatória, que deve ser garantido pelos planos de saúde. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, teve uma briga grande, né? Vocês talvez lembrem, sobre essa questão do termo obrigatório, taxativo, né? Houve bastante discussão em relação a isso. Até voltaram atrás, né, em relação ao taxativo. O que significava o taxativo? Significava que o plano só vai cobrir aquilo e pronto, acabou. Não adiantaria judicializar, não adiantaria nada, né? E voltou a ser, então, obrigatório. Obrigatório seria de cobertura mínima. Então, aquilo que está no rol é de cobertura mínima, mas isso não significa que o paciente não poderia pleitear outras terapias ou outros exames que não tenham cobertura pelo rol. Só que, obviamente, como não é obrigatório, vai dar trabalho. Com certeza vai dar trabalho. Então, o primeiro rol da ANS, né, o que vai constar no rol da ANS? O primeiro rol da ANS ele foi lançado, na verdade, um pouco antes até da ANS ser criada. Ele já tinha sido meio que estabelecido. E num primeiro momento, ele contemplava 1.234 itens, entre eles medicamentos, cirurgias, exames e consultas. Em maio de 2022, vocês podem ver que isso já praticamente dobrou, mais do que dobrou, né? Foram contemplados 3.400 itens, considerando a incorporação de novas tecnologias. E uma coisa interessante que eu resolvi ressaltar aqui para vocês é que essa resolução de 2021 definiu que qualquer cidadão pode, em qualquer tempo, apresentar propostas de atualização do rol. Então, existe uma página, né, lá da ANS, onde você, que é portador da doença, você pode solicitar a incorporação ou avaliação de uma nova tecnologia para incorporação no rol. Então, em geral, esse rol ele é atualizado com uma frequência que varia um pouco, né, mas tanto na questão de medicamentos, cirurgias e exames, consultas aqui seriam terapias principalmente, né? Fisioterapia, psicologia, essas coisas assim. Então, os convênios para esclerose múltipla, eles usam, na maioria dos convênios, eles usam o rol da ANS. Então, eles vão cobrir o que a ANS os obriga, vamos usar o termo assim, a cobrir, né? E eu listei aqui mais ou menos com que ordem que as medicações foram introduzidas. Eu coloquei esse desenho aqui de medicação injetável porque hoje o rol da ANS ele não contempla nenhuma das medicações via orais para a esclerose múltipla. Ele contempla algumas medicações via orais na oncologia, para câncer. Algumas medicações via oral para câncer são fornecidas, né? E é isso que a gente está já começando faz tempo a brigar também, para que a ANS incorpore medicamentos via oral também para os nossos pacientes. Então, o primeiro medicamento incorporado para M foi o natalizumab, em 2018. Em 2021, eles incorporaram esses 4, né, tanto o ocre, a lentosumab, o glatiramir e as interferonas. E o ano passado foi incorporado um medicamento mais novo, que é o ofatumumab, né? Existem, e aí é que tá, existem alguns critérios que o rol da ANS estabelece para a cobertura dessas medicações. Claro que vocês não precisam saber isso, quem tem que saber isso é o médico, mas eu estou só
chamando a atenção de vocês, porque assim, puxa, mas por que eu não posso usar tal remédio como primeira opção? Por que eu não posso já começar o meu tratamento com ofatumumab, alemtuzumab? Por que eu não posso fazer isso? Não é que não pode, claro que o teu médico é que vai saber qual é a indicação da melhor medicação para você. Mas o rol, o que ele estabelece? O rol ele estabelece, primeiro que eu tenho que ter o diagnóstico da esclerose múltipla recorrente remitente, isso aqui, número de lesão, ressonância, isso é tudo o seu médico que vai ter que saber. Ele contempla que eu use o natalizumab como primeira opção para o paciente que tiver uma forma grave, com rápida evolução, né? Então, isso já abriu um leque para a gente, porque antigamente você tinha que passar por todas as drogas primeiro, né? O PCDT obrigava a gente a passar por todas as drogas, e na evolução disso, a gente viu que tem pacientes que precisam já começar com droga de alta eficácia, né? E o natalizumab é uma delas. E ele estabelece lá, eu não trouxe aqui todos os critérios do grupo 1, grupo 2, mas ele é bem rígido em relação a critérios, né, para incluir o paciente para esse tratamento ou excluí-lo. E dentro, eu botei só os critérios de inclusão, então só para vocês terem uma ideia, seria o diagnóstico, tem que estar bem revisado de acordo com os critérios de McDonald's. O plano de saúde, o rol da ANS, ele contempla tanto a forma recorrente remitente como a forma secundariamente progressiva, coisa que o nosso PCDT não contempla, mas ele não contempla, ficou de fora a forma primária progressiva, que é mais rara, mas que não foi contemplada aqui. Eu preciso anexar o meu laudo da ressonância para comprovar que eu tenho as lesões. Eu preciso que o médico tenha feito um diagnóstico diferencial com outras doenças, por isso que a gente pede aquele monte de exame para descartar problemas reumatológicos, HIV, né, sorologias para hepatite e tal. Ele pode ser usado, o natalizumab especificamente, ele pode ser usado em terceira ou quarta linha de tratamento, na falha terapêutica ou resposta subótima ou intolerância, efeitos adversos, as drogas de primeira e segunda linha. Então, digamos lá, o paciente está usando o Rebif, por exemplo, e houve comprovada falha terapêutica, eu posso trocar para natalizumab por esse critério do rol da ANS, né? Ele estabelece também que eu devo ter cuidado nos pacientes que usaram imunomodulador ou azatioprina, imunossupressor por 3 meses, né? Não que não possa usar, mas estabelecer um tempo. E o ideal, ele sempre pede para que tenha uma avaliação, né, uma exclusão de que eu tenha outros problemas como tuberculose ativa, um hemograma com neutropenia, né? Então, isso são todos dados que o teu médico é que vai saber e vai pedir todos os exames, por isso que quando a gente vai fazer a solicitação de uma medicação nova, eu tenho vários exames que eu preciso fazer para preencher esses critérios da ANS. Pelo rol da ANS, as linhas de tratamento são divididas assim. Primeira linha, beta-interferona, glatiramida e teriflunomida. Segunda linha, beta-interferona, glatiramida, teriflunomida, fumarato de dimetila e fingolimod. Terceira linha, ele considera fingolimod. E o uso do natalizumab em terceira linha somente será indicado quando o fingolimod tenha sido prescrito ou tenha, como segunda linha, ou tenha contraindicação. Isso é uma briga, assim, nós médicos, a gente não gosta muito desse escalonamento que foi determinado, mas esse escalonamento até não é tão problemático, assim, da gente conseguir fazer com que o paciente use a medicação que a gente quer, assim, não é tão problemático. O maior problema que eu vejo hoje é essa questão, principalmente das drogas novas, né, tanto o ocrelizumab como o ofatumumab. Porque eles foram incorporados no rol da ANS, eu até botei em negrito aqui para vocês saberem, eles foram incorporados como falha terapêutica, eles podem ser prescritos na falha terapêutica do natalizumab ou na contraindicação do uso, seja porque o meu paciente tem um JC vírus positivo, né, então ele tem um risco alto para desenvolver o LEMP, leucocefalopatia, ou porque ele está estando há mais de 2 anos com o natalizumab. Então isso engessou um pouquinho. Então isso engessou em que sentido? No sentido que eu não posso começar diretamente com o ofatumumab, por exemplo, né? Eu decidi que meu paciente se daria bem com essa linha de tratamento e eu quero que ele comece o tratamento com isso.
Pelo rol, teoricamente, ele teria que começar com o natalizumab e trocar se porventura ele falhasse ou se tivesse um JC positivo e um risco aumentado de LEMP. Então, eu trouxe essas informações só para vocês saberem que não é uma bagunça, é uma bagunça organizada, vamos dizer assim, né? Tem os seus critérios de prescrição, a gente sabe, e o ideal, claro, era que o meu médico defina o que eu vou usar e pronto, mas como a doutora Cláudia falou, esses recursos são, não, né, o dinheiro não é uma coisa infinita, então os planos de saúde, eles tentam, na medida do possível, controlar essas medicações. Claro que existem medicações que têm um custo muito mais elevado do que as de plataforma, por exemplo, né? E isso que o convênio acaba tendo que pesar também no momento dessa escolha, né? Mas, na verdade, isso não impede a briga que eu estava brincando no começo. Então, assim, se o seu médico acha que você teria indicação de usar o medicamento X e ele não é contemplado pela sua operadora de saúde, ele pode, claro, você pode entrar com judicialização e explicar os motivos pelo qual você acha que o médico acha que você precisa dessa medicação e o convênio vai ter que responder por isso, né? Então, foi só uma ideia para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui disposta a responder.